Sétimo ano, boa tarde. Mais uma aula de matemática começando. Hoje o assunto é geometria. E na aula de geometria de hoje a gente vai falar sobre volume de paralelepípedos. Quando a gente fala de volume, a gente está falando de um objeto tridimensional. E o que seria o volume? O volume seria toda a região interna a um paralelepípedo. E como que a gente define, como que a gente mede o volume? A unidade de medida do volume no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico. Vou começar escrevendo isso. O que é o metro cúbico? É o volume de um cubo de aresta 1 metro. O volume é medido no Sistema internacional a gente chama de SI, é um sistema que a gente tem várias unidades de referência na matemática, na física, na ciência. Sistema internacional SI, por exemplo, tempo em segundos, o comprimento em metros. Na unidade metros cúbicos. E metros cúbicos, eu vou colocar entre parênteses aqui, m elevado à terceira potência, m ao cubo, ou simplesmente metros ao cubo. Então, o que significa isso? O metro cúbico corresponde ao volume de um cubo com a aresta com o lado medindo 1 metro. Então, 1 metro cúbico é o volume. O que é o volume? Entre parênteses, espaço interno ao sólido, espaço interno ao cubo, cuja aresta mede 1 metro. Ao cubo, cuja aresta mede 1 metro. Por isso que é 1 metro cúbico. Sabe desenhar um cubinho? Eu já soube algum dia, não sei se aqui no tablet eu vou conseguir desenhar. Vamos tentar. Então eu começo fazendo um quadrado, que eu vejo esse quadrado meio que de frente do cubo, tá? E eu vou tentar desenhar aqui os lados para trás, né? Você tem que tentar fazer um desenho que a gente chama de perspectiva. Acho que você viu isso em educação artística, né? Ótimo. Agora, para representar as faces que eu não vejo, as arestas também que eu não vejo, eu coloco traços pontilhados. Então, esses pontilhados é para você imaginar as arestas que estão por trás. Então, só para lembrar a nomenclatura, o que eu chamo de vértice é cada pontinho desse. Cada pontinho, o cubo vai ter 8 vértices. O que eu chamo de aresta é cada linha, é lado. E o que eu chamo de face de um cubo é a região compreendida entre uma aresta, né? Entre as arestas. Por exemplo, a face de um cubo são quadrados. Ó, isso daqui que eu pintei de amarelo é uma face de um cubo. Tá bom. O cubo, ele é tridimensional. Por que tridimensional? Porque ele tem 3 dimensões. Uma dessas dimensões eu costumo chamar de comprimento. Deixa eu ver se o livro de vocês tem algum nome especial para isso, para usar o mesmo nome do livro. Não, ele não tem. Então, é comprimento, altura e largura. Ou base, altura e largura. Tanto faz. Isso, tem 3 dimensões, não importa quais. Então, essa dimensão que eu vou chamar de A, esta que eu vou chamar de B e esta que eu vou chamar de C. Uma é comprimento, outra altura, outra largura. Qualquer coisa não importa, porque você pode pegar isso e mudar de posições. Da mesma forma que a área é a base vezes a altura, que a área de um quadrado é o produto de 2 dimensões,
O volume de um bloquinho é o produto das 3 dimensões. Então, o volume nada mais é que o comprimento vezes a altura vezes a largura. Deixa eu escrever isso. O volume de um paralelepípedo, nesse caso tem que dizer um cubinho que é tudo igual. Então, um metro cúbico, você imagina um cubo, que dentro cabe, de arestas 1 metro por 1 metro por 1 metro, dentro cabe 1 metro cúbico. Então, o volume de um bloco de um paralelepípedo é o produto, o que é produto? Multiplicação de suas 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? Uma eu chamo de comprimento, por exemplo, a medida de A, vírgula. A outra eu chamo de altura, por exemplo, a medida de C, e largura, por exemplo, a medida de B. Quer um exemplo? Sei que você quer. Lá no fundo você quer. Então, vou colocar aqui exemplos. Vou desenhar 2. Primeiro exemplo, vou tentar desenhar um bloquinho. Um bloco mais retangular. Aqui, pronto. Tem que fazer com réguas, senão isso daqui vai ficar medonho. Né? E a gente é um pouquinho perfeccionista. Em geometria, a gente precisa ser perfeccionista. Né? Se em geometria você não for em nada, você será. Sabia que a geometria é a forma mais primitiva da matemática, a forma mais antiga de se fazer matemática? Que a primeira coisa que o homem pré-histórico pensou antes de pensar em números, antes de pensar em contagem, em moeda, em qualquer coisa, foi em formas geométricas. Pronto, coloquei. Colocar 3 medidas aqui a meu critério. Vou falar que este comprimento mede 10 metros, é um blocão. Que esta altura mede 4 metros e que esta largura mede 3 metros. Chamar esse exemplo de exemplo A. Como que eu acho? Veja, o seu volume. O volume é simplesmente o produto das 3 dimensões. Como a ordem dos fatores não altera o produto, não faz diferença qual você vai pegar primeiro. Então, base 10, largura 3, altura 4. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. Metro vezes metro vezes metro, unidade de volume, é metros cúbicos. Tá bom. Item B, vou desenhar um cubinho. Para não desenhar outro, como esse daqui tá bem parecido com um cubinho, deixa eu ver se eu consigo roubar. Vou conseguir porque eu tô aqui no eletrônico. Você que tá no caderno, desenha um cubinho. Tá. Opa, deixa eu fazer o seguinte. Colar. Só que aí eu vou dizer aqui para ti que isso daqui é um cubo. É um paralelepípedo, né? Tem 3 dimensões. Porque quando eu falo de cubo, eu não preciso te fornecer as 3 dimensões, basta eu te fornecer uma. Por exemplo, é um cubo cuja aresta mede 5 centímetros. Porque no cubo você sabe que todas as arestas do cubo são exatamente iguais. Então, para eu achar o volume do cubo, você pode fazer comprimento vezes altura vezes largura, todas são iguais. Mas como todas são iguais, o número vezes ele mesmo 3 vezes é só fazer ao cubo, né? Tanto faz. No caso do cubo, você pode fazer simplesmente 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5.
5 vezes 5 dá 25, e o resultado 25 vezes 5, 125. Como aqui está em centímetros, então a unidade desse volume vai ser centímetros cúbicos. Então, volume é isso, é o espaço que ele ocupa. Então, esse cubo está ocupando o volume de 125 centímetros cúbicos. Então, para você achar o volume, é só fazer o produto das três dimensões. Isso é simples? Claro que é. Para você é bastante simples, tenho certeza. Agora eu vou colocar aqui, colocar uns quadradinhos só para ter estilo, tá? Para colocar meu subtítulo. Vou colocar aqui, comprimento, vírgula. Superfície, o que é superfície? Área. E volume. Dois pontos, uma comparação. O que é comprimento? Quando a gente fala de comprimento, eu estou falando de uma entidade geométrica unidimensional. O que é unidimensional? Só tem uma dimensão. Então, o comprimento a gente usa para medir o tamanho de um segmento. Vou colocar aqui, uma dimensão. É o tamanho de uma linha, é a distância entre dois pontos, entre duas cidades, uma altura de uma pessoa. Então, se eu tenho isso daqui, eu meço um comprimento. Qual que é a unidade padrão de medida de comprimento? É o metro. E eu vou comparar superfície ou área. Quando eu meço a área, eu já estou falando de uma entidade, de uma grandeza geométrica que é bidimensional. Porque para a gente achar, por exemplo, a área de um retângulo, eu preciso da base e eu preciso da altura. Então, veja, eu já tenho duas dimensões. Base do retângulo, lembra que geralmente a gente chama de B, e a outra dimensão, a altura do retângulo, que geralmente é H, que a altura vem do inglês, height, né? Então, duas dimensões, bidimensional. O que é uma área? Uma superfície. É a tampa de uma mesa, a folha de um caderno, uma lousa, uma televisão, a tela de um cinema. Tudo isso é área. E agora, volume. O volume é tridimensional, daí que vem o 3D. 3D é tridimensional, ele tem três dimensões. Ele tem um comprimento, ele tem uma altura e ele também tem uma largura. Agora, tem mais dimensões? Então, a matemática, você consegue demonstrar com um pouquinho de matemática bem avançada, que existem infinitas. Só que eu não sei enxergar as infinitas, eu só consigo enxergar três, né? Albert Einstein, por exemplo, defendia muito uma teoria da relatividade, não só ele, mas na teoria da relatividade de Albert Einstein, uma quarta dimensão é o tempo. Porque, segundo essa teoria, um objeto agora é diferente do objeto daqui a um dia, uma hora, um minuto, sei lá. Como se a quarta dimensão fosse o tempo. Ó. Mas isso que dá a ideia do tridimensional, vai ter três dimensões. Um comprimento, uma largura e uma altura, A, B, C. Que só tem uma, eu vou chamar de A. Então, comprimento é uma linha. Área é um quadrado, é um retângulo. O volume de um paralelepípedo, por exemplo, é um paralelepípedo, é um cubo. Lembrando que a área do quadrado é base altura. Então, a área é a região dentro de uma figura plana. O que é plana? Num plano, né? É uma figura que eu desenho numa lousa, num caderno, que eu desenho num papel.
Agora, volume é um objeto tridimensional. É muito difícil representar no objeto plano, que é meu caderno, que é meu tablet, um objeto tridimensional. Por isso que eu utilizo desses recursos do pontilhado, para você ter uma ideia de uma perspectiva de uma coisa que está por trás. Tá? Qual que é a unidade padrão de medida do comprimento? É o metro, cuja abreviação é a letra M. Tem unidades maiores do que o metro? Tem, a gente já falou tanto disso. Tem o decâmetro, é maior do que o metro, 10 vezes maior, cuja abreviatura é DAM, abreviação, né? Acima, hectômetro, forma abreviada HM, acima do hectômetro, quilômetro. Quilômetro na língua portuguesa é com Q. Eu escrevo com K porque com K é original lá do latim, mas a abreviação segue no latim, no original, que é com K. Consigo gastar um pouquinho para cá. Abaixo do metro também tem? Tem essas unidades menores. Quais? Decímetro. O decímetro é o metro dividido em 10 partes. DM. Para baixo do decímetro também tem o centímetro. CM. Para baixo do centímetro também tem o milímetro. MM. Tá bom. Você lembra como a gente faz essas conversões de unidades? Para cada casa que você desce, nós multiplicamos por 10. 1 quilômetro tem 10 hectômetros. Se eu quiser de quilômetro para decâmetro, como vou descer duas casas, eu vou multiplicar por 10 e depois por 10. 1 quilômetro tem 100 decâmetros. Se do quilômetro eu quiser pular para metro, eu vou descer três casas, então 1 quilômetro vai ter 1000 metros. Então veja, cada casa que eu desço, eu vou multiplicar por 10. E para subir? Para subir eu vou fazer a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, milímetro eu estou dividindo por 10 para chegar em centímetro. De centímetro para decímetro eu divido por 10. Pronto. Cada casa que desce multiplica. Cada casa que sobe, divide. Ok. Simples. Para você é simples. Tenho fé. Agora, a área é bidimensional. Então, se eu pego um lado que eu meço em metros e multiplico por outro que eu meço em metros, a unidade padrão de medida de áreas não é metros, são metros quadrados. Eu não vou escrever porque não vai caber metros quadrados, mas é M com doisinho em cima, que é metro vezes metro. Agora, da mesma maneira que existem as outras unidades de comprimento, também vão existir as outras unidades de área. Então, acima do metro quadrado, vai ter o qual? O decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado, o quilômetro quadrado. Metro quadrado, o que eu vou medir em metros quadrados? Um apartamento, uma sala, um salão. Quilômetro quadrado, coisas grandes, a área de um bairro, de uma cidade. Também tem coisas menores, decímetros quadrados, centímetros quadrados, a área de um caderno, milímetros quadrados, área de um, sei lá, da, de um, de um órgão, por exemplo, os médicos usam área para fazer enxerto. Então, tem paciente que queimou um pedaço de pele, então o médico vai tirar um pedaço de pele, por exemplo, da coxa para colocar no braço, vai precisar medir a área certa. Tá bom. Agora, presta atenção. Cada unidade que você desce, como está no quadrado, eu vou multiplicar por 100. Por quê? Porque quando eu falo de área, eu estou aumentando tanto a base quanto a altura. Então, de quilômetro para hectômetro, eu aumento por 10. Um quilômetro tem 10 hectômetros, né? Então, eu vou aumentar 10 na base e vou aumentar 10 na altura. 10 vezes 10 dá 100.
Então, cada casinha que você desce vão ser 2 zeros a mais. 1 km² tem 100 hectômetros². De quilômetro quadrado para decâmetro quadrado, a gente vai multiplicar por 100 e depois por 100. 1 km² tem 100 km², foi isso que eu disse. Então, de quilômetro quadrado para decâmetro quadrado, por exemplo, que você vai descer 2 casas, vamos multiplicar por 10.000. Você tem que acrescentar 4 zeros. De quilômetro quadrado para metro quadrado, são 6 zeros. Vai multiplicar por 1.000.000. Então isso daqui, quando a gente está nos quadrados, é de 2 em 2. Pensa, esse doisinho vai lembrar. E para você subir, é a mesma história, você vai dividir. Então, cada casa que você sobe, você vai dividir por 100. Dividido por 100, dividido por 100, dividido por 100. Se você é esperto do jeito que eu acho que você é, eu acho que você já entendeu o que acontece com os cúbicos. Já, né? Porque se o quadrado é de 100 em 100, os cúbicos vão ser de quantos em quantos? Os cúbicos não são 3 dimensões? Então já está pensando, né? Unidade padrão é metro cúbico. Caixa d'água, por exemplo, mede metro cúbico. Quais unidades maiores? Decâmetros cúbicos, hectômetros cúbicos, quilômetros cúbicos, por exemplo, o volume de uma represa, de um lago, que é muito grande, em quilômetros cúbicos. Para baixo, decímetros cúbicos, por exemplo, uma garrafa PET vai estar litros, mais ou menos, é parecido com decímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Já estou pegando os centímetros cúbicos, por exemplo, conta-gotas. Milímetros cúbicos, coisas de laboratório bem pequenininhas. Então, como eu estou de 3 em 3, são 3 dimensões, eu vou multiplicar por 1.000. Por quê? Porque aumento 10 no comprimento, aumento 10 na largura e aumento 10 na altura. Então, 1 km³ para hectômetro cúbico, você multiplica por 1.000, são 3 zeros a mais. 1 km³ para um decâmetro cúbico é 1.000 vezes 1.000, dá 1.000.000. 1 km³ para metro cúbico é 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000, já vai dar 1 bilhão. Aumenta muito rápido. Então, cada casa que você desce é vezes 1.000. Então, 3 zeros a mais. E cada casa que você sobe, aí vai ser ao contrário, né? Então, cada casa que você sobe, você vai dividir por 1.000. Dividido por 1.000 e, por fim, dividido por 1.000. Então, da mesma maneira que você sabe fazer relações de comprimento, área e volume, que você sabe transformar essas unidades, aliás, de comprimento e de área, que você já sabia, agora você também sabe transformar unidades de volume. Agora, atenção, existe uma pequena diferença entre volume e capacidade. O que é volume? Volume é o espaço que o objeto ocupa. O que é capacidade? É o que cabe dentro dele. Então, se eu pegar, por exemplo, um jarro, então volume, eu vou medir esse jarro em metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. E capacidade é, como o próprio nome diz, a capacidade volumétrica é o que cabe, chamamos de capacidade a grandeza física, a grandeza matemática, geométrica, a grandeza que mede, vou falar mede uma palavra melhor, que mensura, que é? Isso é imensurável, isso não tem como medir. Mensura que tem como medir o que cabe dentro de um objeto
tridimensional, que eu vou abreviar aqui de um objeto 3D. A unidade padrão de medida de capacidade é o litro. A unidade padrão de medida é o litro, que eu vou abreviar pela letra L. Unidade padrão é litro, né? Então, vou botar o litro aqui no meio. L. Quais são os maiores que o litro? A mesma história. Decalitro, DAL. Tá vendo? Se você sabe um, você sabe todos, né? Ah, e se você não sabe um? Ah, então é bom você estudar para saber. Hectolitro, HL. Quilolitro, quilo é com K, KL. A palavra quilo significa 1000. 1K de seguidores, 1000 seguidores. Para baixo. Decilitro, 1/10 de litro. Centilitro, 1/100 de litro. E mililitro. Só a gente usa bastante. ml. Como não tem nada ao cubo, para você fazer as variações dessa, é de 10 em 10. Então, você vai multiplicando por 10 para transformar, que nem o metro, que nem o grama. Mesma coisa. E para subir, também. Dividir por 10, dividir por 10. Dá para relacionar volume com capacidade? Dá. Como? 1 decímetro cúbico foi relacionado como sendo 1 litro. Vou colocar aqui as divisões. Por último, dividido por 10. Por convenção, por definição, vírgula, 1 litro é o que cabe dentro de 1 decímetro cúbico. Imagina um cubinho cujo lado mede 1 decímetro em 1 decímetro cúbico. Então, eu vou escrever 1 litro é 1 decímetro cúbico. Vou escrever ao contrário. 1 decímetro cúbico é 1 litro, que é padrão. E as outras que são importantes lembrar, 1 centímetro cúbico, de decímetro para centímetro, se desse uma casa, então você está multiplicando por... você está descendo uma casa, só que são 3 zeros para baixo. De litro, com 3 zeros para baixo, com 3 casas para baixo, vai ser 1 ml. Então, bem, isso aqui que é 1 ml, é uma coisinha bem pequenininha, faz um cubinho bem pequenininho. De um cubinho de 1 centímetro de lado. Então, o que cabe dentro desse gotinho é o ml. Né? Então, por exemplo, o volume de 1 ml cabe mais ou menos umas 20 gotinhas de água, aproximadamente. E 1 metro cúbico, que agora é 1000 vezes maior, é 1 quilolitro, ou simplesmente 1000 litros. Então, sabendo essas 3 transformações, eu consigo fazer todos os exercícios, principalmente 1 decímetro cúbico é 1 litro, né? Sabendo essa, você consegue fazer tudo. Deixa esse cubinho aqui para mim, gente. Pronto. Aqui é como eu relaciono a capacidade em litros com o volume em metros cúbicos, decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, 1 ml. E 1 metro cúbico é 1000 litros. Pessoal, é muito bom vocês saberem disso, porque vocês vão usar muito isso em ciências,
em física, em química, no ensino médio, tá? Não é só em matemática, não. Na vida. Pois é. Falei do médico que usa área para fazer enxerto de pele. Eu já vi advogado usar área para escrever contrato de terreno, tá bom? Matemática tá em tudo, né? Olha que bonitinho que tá. Não adianta você escolher alguma coisa, alguma área que não tenha aí matemática. Não sei. Ok, pessoal, a tarefa de vocês então tá, acho que tá facinho, né? Deixa eu ver a página. A página de volume é página 270 e 271. É isso. Qualquer dúvida, por gentileza, vocês me escrevam ou guardem para perguntar semana que vem. Um abraço para vocês. Juízo. Tchau, tchau.